Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola. Sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais e ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. Antes de mais nada, eu gostaria já de iniciar o vídeo dizendo que o caráter do conteúdo desse vídeo é apenas para um caráter de conhecimento, mesmo porque todos os vídeos que eu faço nunca é e jamais vai ser com a intenção de te convencer de algo ou fazer com que você acredite em alguma coisa. Mesmo porque eu acredito que tanto eu quanto você, nós temos inteligência e discernimento para entender as coisas. Então, quando uma pessoa é uma formadora de conteúdo ou está colocando um conteúdo, ela não está colocando, principalmente eu, não está colocando como uma verdade absoluta, de maneira alguma, muito pelo contrário. É simplesmente um conteúdo para que você pense, para que você busque, para que através da sua inteligência, porque eu considero cada um de vocês mestres e mestras. Eu considero cada um de vocês deuses e deusas. Muito bem? Então, o tema que eu vou falar hoje é sobre a guerra entre os planetas. Quem não gosta de ufologia, quem não se interessa, com certeza esse vídeo não vai fazer nenhum sentido e você pode até pular para alguma outra coisa que você talvez se interesse mais. Muito bem. Dentro da ufologia, existem algumas figuras que eu gosto muito, que eu admiro bastante mesmo, e acredito que cada um de vocês também tem algumas figuras dentro da ufologia que vocês também gostam muito. Mas um ponto que eu gostaria de deixar aqui bem claro é que ninguém é dono da verdade. Ninguém contém a verdade absoluta do cosmos. E muito menos você que está me assistindo, ou você que vai me assistir, você deve pegar a ideia de alguém, o livro de alguém, seja quem for, eu, ou seja quem for, e acreditar naquilo como uma verdade absoluta e imutável. Muito bem. Existe uma figura que eu gosto muito mesmo, admiro bastante, eu considero como um dos mestres, assim como considero vocês como mestres também, que eu considero como um dos mestres dentro da ufologia. E eu não vou citar o nome dele por questão de ética, muito menos porque eu gosto dele. Mas não quer dizer que eu goste dessa pessoa e admire muito o trabalho dessa pessoa, que quer dizer que eu concorde com tudo que essa pessoa diz. E um dos pontos que essa pessoa, né, esse ufólogo muito famoso, muito conhecido, admirado inclusive por mim e amado por muitas pessoas, ele disse é que não existe extraterrestres maus. Muito bem. Esse vídeo dele rendeu uma polêmica assim enorme, muito grande mesmo. Inclusive muitas pessoas até ficaram revoltadas com ele, pararam de seguir, fizeram vídeos, lives, né? Fizeram um monte de conteúdo até atacando ele e coisa e tal. Só que para a gente parar e pensar sobre ETs maus ou vida, inteligência má ou boa, a gente tem que, em primeiro lugar, ver o que nós achamos como indivíduos, cada um de nós, o que nós achamos como indivíduo bom ou mal. O que nós fazemos no planeta, com as plantas, com a própria atmosfera, com tudo. Primeiro, antes de julgar um ser de outro planeta, nós temos que primeiramente olhar para nós, né? Então, tudo bem, ok. Mas, né, esse ufólogo, que eu amo muito, ele disse que não existe, que fora do planeta Terra não existe extraterrestres negativos, que só existe extraterrestres positivos. Muito bem, eu gostaria de trazer isso para uma reflexão, porque como eu mesmo disse, eu acredito que você
é capaz de pensar por si mesmo, através da inteligência e da lógica. Dentro da humanidade, você pode dizer que todos os seres humanos são bons? Dentro da sua família, você pode dizer que todas as pessoas dentro da sua família têm uma boa conduta? Da mesma forma também que entre todas as raças extraterrestres também existe seres que têm uma boa conduta e seres que não têm uma boa conduta. A única diferença que existe é a seguinte, vou apenas citar aqui um pequeno exemplo. Digamos pleiadianos originais, né? Os primeiros pleiadianos. Eles tinham e eles têm todo um sistema de vida, de planeta, de convivência, regras, para que o seu planeta possa, consequentemente, ter ali uma continuidade nas suas regras e tudo mais. Quando um grupo de pleiadianos não está satisfeito com as regras do seu planeta, o que esses pleiadianos fazem? Eles mudam e eles migram para outro lugar do sistema solar para assim, como construtores, né, de vida, que eles também são, construir um novo planeta. Construir um novo planeta e nesse novo planeta irá ser aplicado as regras que ele acha que é bom e que ele não concordava mais que era bom no planeta de origem dele. Isso não torna eles desertores, isso não torna eles menores nem maiores. Aliás, isso muito lá na frente irá acontecer com a humanidade também. Vai chegar um ponto em que a humanidade vai evoluir muito, mas tanto mesmo, que a gente não vai ter mais o que fazer aqui no planeta Terra. Que nós vamos também nos tornar criadores de mundos. E grupos de humanos, por assim dizer, no futuro, vão sair pelo espaço e vão colonizar outros planetas, sendo considerado pelos seres que eles vão criar, até mesmo como Deus ou como deuses. Muito bem. Outro ponto também que eu gostaria de deixar aqui em questão, que esse amado, né, ufólogo, que eu gosto muito dele, ele colocou, é que todos os extraterrestres estão mortos, não têm corpo físico, principalmente os extraterrestres que estão em contato conosco aqui no planeta Terra. Bom, isso já começa com uma contradição dentro de tudo que eu já estudei dessa pessoa mesmo dentro do ramo da ufologia. Por quê? Porque todos nós sabemos que existem muitos, mas muitos contatos físicos, entre seres humanos e entre extraterrestres de várias espécies, sendo aquelas espécies mais conhecidas os Greys, os Pleiadianos, né? Principalmente os Pleiadianos por ter uma aparência, digamos assim, mais aceitável com a humanidade, e algumas outras raças também. Ou seja, dentro desse mesmo discurso desse ufólogo que eu amo muito, que eu respeito extremamente o trabalho dele, respeito demais o trabalho dele, mas ele disse que todos os extraterrestres que estão em contato com o planeta Terra não têm corpo físico, que eles podem manifestar um corpo semibiológico quando necessário, e que também eles não precisam, eles não necessitam mais de naves físicas para poder se deslocar de um lugar para o outro. Bom, mas espera aí. Quantos e quantos relatos eu já ouvi desse mesmo professor, né, que eu gosto, que eu amo e que eu admiro, dizendo que diversas pessoas aqui no planeta, e que ele mesmo testemunhou e falou em diversas palestras dele, e que foi colocado dentro de uma nave, por exemplo, foi levado para dar uma volta por aqui, não fora do espaço, né? Porque o nosso organismo físico ainda não tem a biologia para sair
para fora, né, do nosso sistema solar, ou então lugares até muito mais longe. A nossa biologia ainda não permite isso, ainda que as naves tenham sim, né, uma tecnologia muito avançada. Sendo que quando um ser humano relata, por exemplo, eu fui para as Pleiades, eu fui para Órion, eu fui para Vênus, pode ter ido sim, sem dúvida nenhuma, mas foi no seu corpo astral. E mesmo o corpo astral, o nosso corpo astral, ele tem que ser preparado também para determinada viagem. Então, muito bem, existiu até mesmo um caso, que eu me lembro muito bem, de uma palestra, né, desse professor que eu amo muito, em que ele disse que tinha um amigo dele, que era dono de fazenda. Se vocês acompanham essa pessoa, vocês já vão sacar quem é essa pessoa que eu estou falando. Que tinha um dono de fazenda que era um contatado, e era um contatado dos pleiadianos. E um dia esse dono de fazenda estava lá passeando, coisa e tal, e ele tinha um encontro marcado com os pleiadianos. Muito bem. E ele estava com um homem que trabalhava na fazenda com ele. Esse homem que trabalhava na fazenda com ele era um homem extremamente simples, não fazia meditação, comia todo tipo de alimentação normal, né, que pessoas da roça comem, aliás, tem que comer, né, porque o trabalho é muito forte. E, de repente, esse próprio professor mesmo, né, nosso querido professor, que não vou citar o nome dele, mas muitas pessoas vão saber, dizendo que, de repente, esse dono de fazenda e esse empregado dele estava andando e parou uma nave. Só que o cara, ele era assim, como eu posso dizer, tão inocente, que ele nem se deu conta que aquilo que parou na frente dele era uma nave. E muito menos se deu conta também que os seres que saíram de dentro daquele veículo não eram desse planeta, mesmo porque eram pleiadianos muito semelhantes e muito parecidos conosco. Então, ele apenas pensou se tratar de ser alguma aeronave daqui mesmo e de serem aqueles seres loiros, né, que saíram de dentro daquele veículo, serem estrangeiros. Muito bem, esse relato foi uma das palestras que eu assisti, desse nosso querido professor. Aí ele disse que o dono da fazenda virou para o empregado dele e falou assim: olha, negócio é o seguinte, eu tenho uns amigos aqui e eles estão perguntando se você quer dar uma volta na nave. Na nave não, né? Ele nem usou o termo nave. Se você quer dar uma volta com eles. Aí o empregado dele nunca tinha andado nem de avião, não ia perder essa oportunidade. Falou: não, eu vou sim, chefe, mas você não vai? Aí o patrão dele falou assim: olha, eu não vou. Eu não vou porque eu tenho umas coisas para resolver, mas pode ficar tranquilo. Eles são os meus amigos, eles vão levar você para dar uma volta e pode ficar sossegado, tá? Que eles vão tratar você muito bem. Muito bem. Então, esse empregado não tinha nenhuma alimentação, meditação, não tinha nada. Nada do que é pedido, do que é falado. Não, porque para você entrar numa nave, você precisa deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, fazer aquilo outro. Isso depende muito de caso para caso, não vamos generalizar. Mas muito bem, continuando a história. Esse empregado, ele entrou nessa nave, achando que era simplesmente uma aeronave aqui da Terra e que aqueles loirões, né, que lá estavam recebendo ele, era algum russo, algum alemão. E disse que ele entrou dentro da nave e esses, né, que estavam lá dentro da nave, que nós sabemos que são pleiadianos, conversava com ele assim, mais ou menos, poucas palavras, não falava muito. Mas ele entrou dentro da nave e depois ele relatou para o patrão dele que ele viajou por vários lugares do país, aqui no nosso planeta, tanto dentro do nosso planeta como em vários países. Eles foram na França, Tóquio, em vários países, e aqueles loirões foram mostrando para ele. E ele achando tudo aquilo o máximo, mas nem passava na cabeça daquele empregado, né, ruralista, que ele estava em contato com seres extraterrestres. Para ele estava dentro de uma aeronave daqui da Terra com um monte de gringo. Simplesmente isso. Porque os pleiadianos falavam muito pouco com ele e poucas palavras. Inclusive, ele chegou até a relatar mesmo que deram um certo tipo de alimento para ele comer.
Chegou um determinado momento, né, que a viagem começou de manhã e terminou à noite, né, narrado por esse professor, muito querido. E deram até comida para ele comer. Ele disse que dentro da nave tinha um banheiro semelhante, não igual, mas semelhante ao nosso. Nós vemos que no caso dessa nave é uma nave preparada para receber seres humanos, principalmente esse tipo de seres humanos, né? Que não está, digamos assim, preparado, né? Comeu, sei lá, arroz, feijão, toicinho, linguiça, comeu de um tudo. Então tem sim naves preparadas assim. Só que aquele ruralista não tinha a menor noção do que estava acontecendo com ele. Muito bem. Depois disso, a nave baixou. Ele acreditava que estava dentro de uma aeronave daqui do planeta, nem imaginava que ele tinha tido contato com seres extraterrestres. Aí o professor disse que foi lá e conversou com ele, né, com esse ruralista que fez essa viagem e narrou toda essa história que eu estou mencionando para vocês agora. Muito bem. Depois de contar tudo isso, né, do ruralista contar tudo isso para esse professor e ufólogo, aí o professor disse para ele, olha, na verdade, você teve contato com seres que não eram desse planeta, cara. Aquele veículo que você andou era uma nave extraterrestre. Aí aquele ruralista muito simples, sinceramente, ele não deu nem muita importância para aquilo. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, afirmando que esse mesmo professor, que aliás eu amo muito, gosto, admiro, respeito, como que ele pode dizer que não existe contatos físicos? Esse foi só um exemplo de uma palestra apenas que ele citou, né? Isso sem contar com o casal que é testemunha de Jeová, que muitos ufólogos, né, conhecem, que foram abduzidos com carro e com tudo. Isso sem contar também, principalmente no Brasil, com várias e várias pessoas que tiveram contato físico, gente. Não estou falando de contato no plano astral, estou falando de contato físico relatado por esse nosso professor, esse nosso mestre. Mas mestre vocês também são, mestre eu também sou, Deus vocês também são, Deus eu também sou. Então ninguém é melhor do que ninguém. Como eu disse, estou aqui apenas colocando alguns pontos para a gente refletir nessas coisas. Mesmo porque eu acredito que, independente da intelectualidade de alguém, independente da pessoa ser um contatado, independente da pessoa ser o que for, a pessoa ela tem apenas uma parte muito pequena do que é passado para ela. Uma parte muito pequena. E por que que essas pessoas, professores, ufólogos, canalizadores, médios intergalácticos, e dê aí o nome que vocês quiserem, e que muitas das vezes eles colocam coisas como afirmações imutáveis e verdades absolutas. É por maldade? Não, eu não acredito que seja por maldade. Eu acredito que seja justamente isso que eu estou mencionando com vocês. Porque os seres que eles tiveram contato, os seres que eles têm contato e a informação que foram passado para cada um deles era uma porcentagem de informação. Nossa, Ariel, mas por que então que isso acontece? Isso aí às vezes pode deixar a gente confuso. Porque eu vejo um ufólogo falando uma coisa, outro ufólogo falando outra, um contatado falando uma coisa, outro contatado falando outra, e de repente a gente pode se ver perdido no meio disso tudo, como, por exemplo, né, muitas pessoas se sentiram perdidas dentro da religião. Mas é aí que está a sacada, é aí que está o porém. Tanto na espiritualidade quanto na ufologia, pequenas partes de conhecimentos são dados para cada tipo de ser. E esses seres, eles têm nada mais e nada menos desculpa. Eles têm nada menos e nada mais do que transmitir essa mensagem para vocês. Agora, são vocês e cada um de vocês que tem que pensar por si só, que tem que entrar em contato com seu eu superior,
que tem que buscar dentro de vocês. Acima de tudo, não precisa nem muito longe, raciocinar. Simplesmente raciocinar. Raciocine. Pense nos grandes gênios que existiram. Albert Einstein. Se Albert Einstein não tivesse contestado, né, a teoria do seu antecessor, ainda que o seu antecessor era admirável, nós não estaríamos aqui hoje. Então vocês compreendem que todos nós somos mestres, todos nós temos intelectualidade, todos nós temos contato, todos nós temos a nossa espiritualidade e nós não devemos endeusar ninguém, porque ninguém é Deus, ninguém é dono de uma verdade absoluta, nem eu, nem você que está me assistindo, nem ufólogos, nem religiosos, ninguém. Nós todos somos parte de um quebra-cabeça imenso. E como parte desse quebra-cabeça imenso, nós precisamos um pouco de um pouco do outro, um pouco do outro e um pouco do outro para formar todas essas informações que nos são passadas, tanto pela espiritualidade quanto também da ufologia. E nisso, cada um de vocês chegarem a um consenso. Então, se vocês tiverem, por exemplo, medo ou inibição, ou de repente, não, se aquele ufólogo disse isso é porque é verdade, se aquele outro ufólogo disse aquilo e escreveu é porque é verdade e é imutável isso. Você, meu querido e minha querida, minha mestra e meu mestre, meus deuses, meus amigos, vocês vão estar limitando o que a espiritualidade quer trazer através de cada um de vocês. A missão deles é deles. O conteúdo que eles têm que passar é o conteúdo que eles têm que passar. Mas vocês também têm que passar um conteúdo único, exclusivo. E não apenas ficar copiando, repetindo coisas que nem papagaio, sabe? Muitas das vezes nós vemos tanto dentro do campo da religião quanto do campo da ufologia. Você muda o canal ali, você muda a pessoa, mas está todo mundo falando a mesma coisa. Ninguém está dizendo nada de novo. Por quê? Porque ouviu alguém dizer, porque leu um livro, porque é baseado em livros que leu e que alguém canalizou e que alguém escreveu. Se nós formos pensar assim, nós estaríamos até hoje acreditando que o Sol gira em torno da Terra. Vocês compreendem isso? Vocês têm que compreender isso, meus queridos e meus amados irmãos. E esse tópico não é para dizer, né, especificamente, sim, há seres de luz, há seres de não luz dentro do nosso planeta, fora do nosso planeta. Há certos tipos de guerra, sim, sem dúvida nenhuma. Há certos tipos de guerra. Não é uma guerra como a nossa, aqui talvez uma guerra bélica, né? Como houve também no passado entre os extraterrestres, guerras bélicas, devastadoras, que chegaram a devastar planetas inteiros. Não, hoje não tem, pelo menos nesse quadrante do universo. Mas existe sim facções. O que são facções? Existem facções, existem grupos de seres extraterrestres, de seres humanos desencarnados, de níveis diferentes. E negar uma coisa dessa é algo totalmente ilógico. Seria muito legal e totalmente utópico nós acreditarmos, né, que fora do nosso planeta, ou até mesmo na espiritualidade, seja a nossa espiritualidade humana ou uma espiritualidade extraterrestre, não existe mais guerras, Ariel, todo mundo vive em paz, em harmonia, todo mundo vive ali na paz e no amor. Na realidade não é assim. Até mesmo entre os deuses, vou colocar entre aspas bem grande, até mesmo entre os deuses há discordâncias de pensamento. Um ser criador, ou que dirige um planeta, por assim dizer,
ele pensa de uma maneira, só que ele não pensa sozinho. Tem outros seres por detrás dele. Então sempre vai haver discordância de pensamento, e isso é uma coisa boa. Porque se todos os seres pensassem igual, como nós iríamos evoluir? Nós não iríamos evoluir. Esses seres continuariam no planeta deles, não iria povoar nenhum outro planeta, e nós não estaríamos aqui hoje. E eu posso dizer isso também como humanidade. Também como humanidade. Então vocês percebem que no final das contas, tudo é evolução. Mas sim, existe sim, seres humanos desencarnados de não-luz, que nos afetam, que tentam nos atingir. Seres encarnados, humanos, né? Nem preciso dizer que tentam nos atingir. Como existe também algumas facções, né, de extraterrestres que ainda por enquanto estão em guerras. Não somente aqui, né, no planeta Terra, mas também nos seus próprios sistemas. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção também. Muito bem. Assim como nós temos a nossa evolução aqui no nosso planeta, e demorou X tempo para a gente ter essa evolução, quando a humanidade chegar a esse ponto que eu estou dizendo para vocês, de colonizar um outro planeta, esse outro planeta também vai ter um X tempo e uma X idade. E esse outro planeta vai passar por coisas semelhantes ao que o planeta anterior passou. Então isso é uma coisa lógica, isso é raciocínio, isso não é canalização do Ariel, isso não é lembrança, isso é raciocínio, isso é evolução. Assim é a evolução. A evolução acontece dessa maneira. Então existem planetas mais evoluídos, menos evoluídos, existem planetas mais densos, menos densos, existem sim seres extraterrestres que são chamados de ultradegenetizados, ou seja, eles não possuem mais nenhum tipo de corpo físico ou genético, eles podem entrar e sair de qualquer planeta, mas existem muitos seres extraterrestres que não conseguem fazer isso ainda, não conseguem, é evolução, e isso que eu estou dizendo para vocês. Gente, por favor, é lógico, é raciocínio, é algo que qualquer pessoa pode raciocinar, até uma pessoa sem instrução pode raciocinar isso. É evolução. Então sim, existem seres de todas as espécies, em todos os graus de evolução. Agora, sem dúvida nenhuma, como diz os filósofos daqui do nosso planeta Terra, a maior guerra e a única guerra que a gente realmente tem que travar, não só nós, seres humanos, como todos os seres, é a guerra interior. É a guerra do nosso ego, é a guerra do nosso orgulho, é a guerra de nós termos um conhecimento e querer subjugar outros seres que não têm. E não pensem vocês que isso acontece só aqui na Terra, não. Isso não acontece só aqui na Terra. Isso acontece em todo o universo, mas como também em todo o universo existe o equilíbrio. Seres evoluídos, seres maravilhosos, que estão sempre ali, digamos assim, de olho, né? Em toda essa evolução, inclusive até mesmo das suas próprias espécies. Então existe pleiadianos que saíram para colonizar e se misturaram com várias outras raças. Existe os reptilianos também, né? Existem várias e várias raças, que são raças mais antigas dentro do nosso quadrante, né? Do nosso quadrante do universo, e que povoaram vários planetas, criando várias formas de seres diferentes, sistemas de planetas diferentes. Isso é uma coisa lógica. Então, que cada um de vocês venham sim a olhar todos os ufólogos, os escritores, os contatados, os religiosos, como seres que passam mensagem. Somente isso. Mas não quer dizer que esses seres são portadores de uma verdade absoluta. Não. Cada um de nós temos a nossa parte como mestres e mestras, como deuses e deusas. Cada um de nós podemos trazer algo novo
não só para a humanidade, quando nós sairmos daqui também, trazemos algo novo para todo o sistema solar. Então, muita paz, muita luz para cada um de vocês. E que vocês venham a amar, sim, admirar, aprender com os livros que foram escritos, com as nossas pessoas tão amadas, tanto dentro da ufologia quanto dentro da espiritualidade. Mas venham ser os deuses e as deusas que vocês são. Não ortogue a ninguém a capacidade de pensar, que é só sua e pode ser só sua, porque a responsabilidade também será só sua e será só minha. Muita paz e muita luz.